hoje a bola rola e como rola no Neoquímica Arena, vamos falar tudo sobre Vasco Corinthians. Olha, tem vários ingredientes nesse jogo. Desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E logo mais às 4 da tarde a bola vai rolar. E como vai rolar no Neoquímica Arena, Corinthians de Vasco, é a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo extremamente importante para os dois lados que tiveram que se superar no campeonato, porque os dois eram fadados ao rebaixamento, aos que juram que se tem de futebol, e se superaram e estão agora na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, inclusive, ultrapassou o Vasco na tabela de classificação, está na 9ª colocação e o Vasco na 10ª. O Corinthians está com 44 pontos, o Vasco com 43. O Vasco vem de 3 derrotas seguidas e o Corinthians vem de uma arrancada. Então além da alta rivalidade que tem entre Corinthians e Vasco, e além disso tem outros ingredientes. O Vasco nunca venceu o Corinthians no Neoquímica Arena. As últimas vitórias do Vasco São Paulo tem anos. E tudo quando o Corinthians mandava o jogo no Pacaembu. Desde quando o Neoquímica Arena foi inaugurado em 2014, o Vasco ainda não triunfou lá. Vale lembrar que o Vasco não vencia o Corinthians desde 2010, seja no Rio e São Paulo, e o Rafael Paiva e esse time desse elenco acabou com essa escrita ao vencer no turno em São Januário por 2-0. O Vasco não venceu o Corinthians nem no Rio, nem em São Paulo. Então, uma escrita já acabou, agora pode acabar outra, que nunca venceu o Corinthians no Neoquímica Arena. Além do reencontro do Vasco com o Ramon Dias, que até a 4ª rodada do turno desse brasileiro, depois da derrota de 4-0 para o Criciúma, era o técnico do Vasco, e o reencontro com o Thales Magno, cria do Vasco, que foi vendido para o futebol norte-americano e retornou agora ao Brasil vestindo a camisa do Corinthians. Será o primeiro jogo do Thales enfrentando o Vasco, e ele deve ser o titular, já vou falar sobre isso. Então tudo isso apimenta o jogo para logo mais, e tanto que a TV Globo se interessou da partida, vai transmitir o duelo, desculpem, às 4 da tarde, para o Rio de Janeiro, não sei para São Paulo, mas no Rio de Janeiro vai passar o jogo. Bom, falei dos ingredientes, do reencontro, do Ramon Dias com o Vasco, e o Ramon tem modificações em relação à equipe, começando com o Corinthians, que é o mandante do jogo, e o Ramon vai ter modificações em relação ao time que venceu o Cruzeiro por 2-1 na última rodada. O José Martínez estava servindo a seleção venezuelana nas eliminatórias da Copa do Mundo, inclusive empatou com o Brasil em 1-1, e não chegou a tempo no jogo contra o Cruzeiro, pode retornar à equipe no meio de campo. Além dele, um holandês, Meppels, está suspenso com o 3º cartão amarelo, terá que cumprir suspensão automática. E o Yuri Alberto está com lesão de grau 1 na coxa direita, está em tratamento no departamento médico, é outra ausência. Para suprir a dupla de ataque, a tendência é que o Thales Magno ganhe uma oportunidade no time titular, reencontre o ex-clube e o Romero faça a dupla de ataque com ele. E o Martínez retornando aí,
no meio de campo, colocando aí um Corinthians com o que tem de melhor, fora de ausências por lesão e suspensão. O provável time do Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. José Martínez, André Carrinho, Breno Bidon, Rodrigo Carrinho e Thales Magno e Romero. Deverão ser esses 11 que iniciarão jogando contra o Vasco logo mais lá no Neoquímica Arena. Já o Vasco, o técnico Rafael Paiva deverá fazer os seus 3 últimos jogos no comando da equipe, não deve ficar em 2025. Eu tenho ressalvas sobre simplesmente trocar de treinador por trocar de treinador, mas é uma discussão para um outro vídeo. E a tendência é que ele mantenha a base do time que perdeu para o Internacional por 1-0 na última rodada, já que o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, como preferir, está suspenso com o 3º cartão amarelo. Com isso, o Hugo Moura deve voltar ao meio de campo. Nádio Galmares, que é um jogador que o Rafael Paiva gosta, deve ser mantido no meio de campo. E o resto da equipe deve ser que o torcedor vascaíno já conhece. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Pinto. Hugo Moura, Galmares e Dimitri Payet com o Felipe Coutinho correndo por fora. Bassimo Domingues ou Pumita Rodrigues, Emerson Rodrigues e Vaete deverão ser esses 11 que iniciarão jogando logo mais lá no Neoquímica Arena. E vamos repercutir tudo, vamos falar na nossa digitada no X, no Facebook, no Ask. Vamos fazer análise rápida da escalação. Quando terminar o primeiro tempo, análise rápida do primeiro tempo. E depois fazer análise do jogo completo e repercutir tudo que rolou lá no Neoquímica Arena. Então, até amanhã com todas as emoções de Corinthians e Vasco. Até mais.